Oi, gente, estamos de volta com a nossa palestra de produtos naturais e fármacos. E é com muito prazer que eu apresento nossas palestrantes, a professora Miriam Sanomia e a professora Kátia Nório. Agora eu passo a bola para elas. Professora, pode começar. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, a gente vai falar hoje sobre produtos naturais e fármacos, e começa comigo. Alguns de vocês já me conhecem, sou professora do curso de biotecnologia e trabalho há muitos anos com produtos naturais. Então, eu me sinto bastante confortável e é um tema que eu gosto bastante. Quando eu pergunto para vocês o que é produto natural, o que é que vem na mente de vocês? Algo que vem da natureza? Sim, né? E quando a gente pensa em algo que vem da natureza, às vezes a gente não pensa em moléculas orgânicas que são ocorrentes nesses organismos automaticamente, né? Geralmente, quando a gente pensa em natureza, tem tudo a ver com o nosso país. Pensa na diversidade vegetal que a gente pode visualizar nos diferentes biomas que nós temos, né? Nós nos deparamos com a maior biodiversidade mundial. Então, essas são as espécies, e nessas 4 fotos, e grande delas, das fotos, eu tentei pegar coisas minhas, para não pegar coisas da internet, né? São espécies que são, como fala, ou árvores, ou gramíneas, ou rasteiras, e nessas fotos a gente tem uma grande diversidade. Mas em cada uma dessas árvores é possível a gente se deparar com diferentes fungos. Só nessa foto aqui nós devemos ter pelo menos 4 tipos de fungos. Imaginem vocês que cada espécie de planta, cada espécie de fungo pode ter uma química muito, mas muito diferente. Quando a gente também pensa em flora, tem as flores, né? São elas de diferentes cores, que a gente pode ver aqui também, e essas diferentes colorações também se devem aos compostos orgânicos, que a gente chama de metabolismo secundário. Nós temos o metabolismo primário e o secundário. O primário é aquilo que é comum para todas as plantas, e secundário é aquilo que diferencia uma espécie da outra, né? Se não bastasse o reino vegetal, nós temos também espécies de organismos, né? Diferentes cores, umas bem chamativas, e algumas fotos são minhas mesmo, e cada um deles tem a sua forma de comunicação, e essa comunicação também é via metabolismo secundário. Então, são compostos orgânicos aí, seja para defesa ou comunicação entre espécies, né? Ou intraespecífica também. Poxa, então tem química aí, Miriam, porque uma coisa é a gente visualizar essa foto, essa diversidade, mas é difícil a gente pensar que possa ter química, que possa ter molécula, que possa ser interessante. Será que é? Digo que sim, né? Quando a gente estuda química de produtos naturais, existem diversas, como fala, possibilidades de querer se estudar a química de produtos naturais. Estou até chorando, gente, só de um olho. A gente pode estudar sob o ponto de vista da quimiosistemática, então o químico se comunicando com o taxonomista, e o taxonomista vem e propõe um projeto em que ele talvez necessite de uma química para alocar uma determinada espécie dentro de um gênero. Normalmente, a química de produtos naturais inicia com a quimiosistemática. Hoje isso se perdeu um pouco, né? E tomou um outro enfoque. Ou então se estudava química de produtos naturais para se deparar com novas moléculas inéditas. Aliás, esse é o sonho de consumo de qualquer químico de produtos naturais. Mas não bastava parar só em saber uma molécula inédita. Inédita para quê? Para eu guardar no meu coração? Só para o meu frisson? Não. Hoje é importante que ela tenha uma aplicabilidade, essa molécula, senão não me basta, e eu também não teria verba para eu desenvolver a minha pesquisa, né? Eu tenho que, como fala, impactar o maior número de pessoas
num projeto para conseguir verba, senão eu não conseguiria. Posso estudar a química de produtos naturais sob o ponto de vista etnofarmacológico. Então, a população utiliza as plantas e diz para que malefício, né, para que moléstia elas usam. E o químico de produtos naturais estuda os extratos das plantas conforme a população utiliza e averigua que tipo de molécula que tem, e a farmacologia vai lá e estuda para ver se confirma esse uso etnofarmacológico. Podemos estudar a química de produtos naturais também sob o ponto de vista da ecologia química, né? Qual é esse ponto de vista? Por exemplo, por que um determinado gênero, uma determinada espécie de opilião, que é um aracnídeo, secreta determinadas substâncias? Que substâncias que são essas, né? Será que elas diferenciam entre gêneros? É possível contribuir para este sentido? Ou mais, às vezes a gente entendendo um pouco sobre a comunicação entre insetos, é possível a gente desenvolver bioinseticidas, né? Iscas, por exemplo, e eu evitar usar o uso indiscriminado de inseticidas em plantações, que é super importante do ponto de vista econômico, né, para a agronomia. Então, grandes produções, para o número de população que nós temos, é pertinente. Só que o uso indiscriminado de inseticidas, ele pode ser acumulativo, extremamente tóxico, contaminar os lençóis freáticos, o solo, atingir a microbiota, que tudo isso é importante para o desenvolvimento de toda a flora, né? E é, de certo modo não, e diretamente nos atingindo. E uma vez que você conhece a relação, essa comunicação entre insetos, se conhece a partir da química de produtos naturais, é possível você sintetizar, e aí é um químico orgânico sintético, né? Um feromônio para atrair um macho que ataca determinada plantação, e você minimiza a reprodução desses insetos, né? Então, você minimiza o uso de inseticidas que seriam tóxicos. Na maioria das vezes, os bioinseticidas são muito menos tóxicos, biodegradáveis e os mais indicados neste momento. A gente pode estudar também química de produtos naturais para o desenvolvimento de biocombustíveis, né? Que é uma forma importante da gente pensar na sustentabilidade mundial. Então, como desenvolver biocombustíveis de fontes naturais e que seja da melhor qualidade. Podemos estudar também produtos naturais para buscar biomarcadores de poluição ambiental. Existem outras vertentes, outras formas de escolher produtos naturais, mas o que tem para falar neste momento, em função de ser química de produtos naturais e fármacos, é com certeza a busca de novas drogas, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em países em desenvolvimento, cerca de 80% da população ainda hoje, apesar de ter todo o desenvolvimento de medicamentos alopáticos, lança mão de plantas medicinais. Às vezes, a gente, dentro do nosso lar, não pensa que isso é plausível, que seja verdade, mas é super racional, principalmente se a gente pensar em comunidades ribeirinhas, nos distanciamentos que nós temos ali na região norte do nosso país. Então, é muito conhecimento, muita espécie, principalmente isso no Brasil, mas tem a gente na China, na Índia, tem outros lugares também, né? Então, é um grande percentual. De cerca de 10 mil a 15 mil espécies que estão descritas como de uso medicinal ali em enciclopédias, em livros, ali documentadas, de 150 a 200 já foram incorporadas na medicina ocidental. Para que a gente saiba e frise, é um dado antigo, a importância do desenvolvimento de drogas a partir de plantas é em função do valor
que se investe ou se consome é de 26,6 bilhões de dólares, e é um dado antigo, então esse valor deve ter mudado significativamente, né? Quando a gente fala, então, de produtos naturais com atividade importante, não tem como nós escaparmos do exemplo da vincristina e vimblastina, que aqui na esquerda são 2 alcaloides porque tem um nitrogênio dentro de um heterociclo, em pelo menos 4 posições da molécula, de cada uma das moléculas, e elas foram extraídas dessa plantinha aqui, que a gente popularmente conhece como Maria Sem Vergonha, que nada mais é do que Catharanthus roseus. E são, como fala, quimioterápicos utilizados no tratamento de linfomas e leucemia aguda. E essas substâncias foram extraídas das flores. Daí a importância de se estudar produtos naturais. Um outro exemplo também, isso é um dado bastante antigo para o tratamento de malária, vem da quinina, que também é um alcaloide, que foi extraído de Cinchona pubescens, eles saem extraídos das cascas dessa espécie, aqui, que tem tanta florzinha no meu slide que fica difícil saber quem que é Cinchona, né? Essa foto aqui, à direita, superior, e o conteúdo dessas cascas chega de 70% a 90% dessa quinina, e ela tem uma alta atividade antiparasitária frente a Plasmodium falciparum, e por isso ela é usada no tratamento de malária, mas isso é um dado de cerca de 300 anos. Um outro exemplo bastante importante envolve a erva de São João, que tem o nome científico de Perico perfuratum, e tem ação antidepressiva. Essa ação antidepressiva se deve à hipericina, que a molécula está aqui embaixo, é claro que eu vou chamar toda hora para uma molécula, porque nós somos químicos, né? E químico que se preze gosta de um desenho de molécula. A hipericina, ela é extraída das glândulas da pétula e do estame dessa plantinha aqui, essa daqui, que é a erva de São João. E por que isso é importante? Nós sabemos que uma das principais doenças que atingem a humanidade é a depressão. Existem cerca de 121 milhões de pessoas sofrendo de depressão, e a hipericina é um produto natural e com ação antidepressiva. Isso aqui é bem interessante. A pristimerina, ela é extraída dessa espécie vegetal aqui, nada mais é que um triterpeno, né? E esse triterpeno, ele tem uma ação anticoncepcional, então é 100% natural e pode ser unissex. Então, unissex pode atuar tanto para mulheres quanto para homens, né? Em pequenas doses pode matar os espermatozoides, e deve ser aí desenvolvido, então, um anel vaginal, um adesivo de pele, no caso das mulheres, e vai ser via oral para homens. E é também derivado de planta. Agora, falando um pouco mais de exemplos que a gente faz dentro do nosso laboratório. Na verdade, tem vários projetos em andamento e eu acabei selecionando alguns, e aí alguns vão ficar um pouco tristes, mas como escolher isso? Eu começo com um trabalho que foi feito pela Charliana Carvalho Bento, minha ex-aluna de iniciação científica, que é do curso de LCN, e o João Rui, de Biotech, ele levou para um evento esse trabalho, e esse trabalho acabou sendo selecionado para a publicação de um capítulo de um livro. Então, eles trabalharam na época com o Maquerium eriocarpo, que era uma espécie inédita do ponto de vista taxonômico, e o nome popular é angiquinho, tem o uso medicinal popular para tratamento de inflamação e úlceras. Mas também, como era inédita do ponto de vista taxonômico, era também do ponto de vista químico. Então, quando foi feito o extrato das folhas, foram detectadas alguns flavonoides, todos derivados da pigenina. A pigenina tem esse esqueleto flavonoídico.
e dependendo do que eu tiver pendurado, tem os demais nomes, mas geralmente eles aparecem na forma de C-glicosídeo. C-glicosídeo quer dizer carbono ligado direto ao esqueleto flavonoídico por unidades de açúcares. Ela identifica 4 flavonoides e um derivado do ácido químico. Um derivado não, o ácido químico. Como o extrato, o uso medicinal era para inflamação, uma colaboradora nossa da Unesp de Botucatu, a professora Clélia, ela avalia o potencial do extrato em diferentes concentrações, são em 2 concentrações, em 125 miligramas e 200 miligramas por quilo do extrato, foram feitos em ratos, no modelo de edema de orelha. Então, esse daqui é o veículo, então você não tem droga nenhuma. Essa aqui é a dexametasona, uma droga usada com ação anti-inflamatória. E esse daqui é o próprio extrato, numa concentração de 125. A gente diz isso do ponto de vista biológico, que é baixa, né? E até que não foi ruim quando comparado com a própria droga. E a gente está falando de um extrato. Normalmente, quando a gente chega num composto isolado, essa atividade biológica pode aumentar. Porém, não é o mesmo que a gente observa quando a gente aumenta a dose. Isso quer dizer que também não tem um efeito dose dependente. Como a inflamação e úlcera normalmente está associada com a presença da bactéria Helicobacter pylori, esses 2 compostos foram testados para avaliar a atividade frente a essa bactéria. Nós escolhemos a isovitexina, porque a Charliana, na época, tinha em grandes quantidades, e em laboratórios nós tínhamos a apigenina, né, do padrão comprado. E nós fizemos essa atividade, e o que nós observamos, que a concentração inibitória da apigenina deu 250 microgramas por ml, e a isovitexina 62,5. Então, a isovitexina ela foi mais ativa que a apigenina. Se a gente olhar a estrutura, o que difere essa porção glicosídica na posição 6 dessa flavona. Portanto, a gente pode dizer, quando comparado, que é importante que se tenha essa porção glicosídica para a gente observar essa melhor atividade de Helicobacter pylori para esse composto. Um outro trabalho que nós temos também, nosso grupo tem trabalhado há 12 anos com espécies de Macerium. Uma outra espécie, chama Macerium amplum, ou popularmente a rasga do diabo. Ela é dissertação da minha aluna, da Luciana Tahira, e foi feita em colaboração com a professora Kelly Shida, do ICB, e sua doutoranda Daniele Santos Lima. Foi preparado os extratos da folha, foi feito o fracionamento, né, em diferentes frações aqui do seu extrato bruto. Ela fez as análises químicas por espectrometria de massas e ela consegue identificar diferentes derivados da apigenina C-glicosiladas e da luteolina também. Uma proantocinidina, uma saponina e um ácido químico. É o primeiro caso de saponina dentro desse gênero. E ela está no processo de isolamento para, então, fazer com as substâncias isoladas os ensaios biológicos. Com essas frações, foram realizados lá em colaboração com a professora Kelly, a atividade antifúngica frente a Cryptococcus neoformans e Candida albicans. E os dados que nós tivemos, que elas tiveram, quer dizer, foi para o extrato a fração 8,2, que é essa daqui, e a fração 100% metanol, é quando você faz uma coluna, você passa 100% de metanol, e sai como se fosse todos os compostos apolares retidos na coluna. Então, ela observa uma interessante atividade para o extrato bruto, isso é bastante interessante, para a Candida albicans, de 4 microgramas por ml. E a fração 8,2, que tem pelo menos 2 flavonoides, 2 C-flavonoides, com um MIC de 8 microgramas por ml. Então, deu atividade para os dois,
mas para Candida albicans foi melhor, e o muito interessante é você ter um extrato tão potente, mas são ensaios preliminares e vários outros precisam ainda ser feitos até então. Esse é um trabalho do Gabriel Arnaud, que é aluno de biotec, ele faz iniciação comigo, é sob a orientação da professora Sirlene Costa, que é do curso de texto e moda, e, de novo, colaboração com a professora Kelly Shida, do ICB. Então, no trabalho do Gabriel, foram feitos uma análise química e antimicrobiana de duas amostras de óleos comerciais de Melaleuca alternifolia, né? São óleos essenciais que têm atividade antifúngica muito potente, então as pessoas usam ou para tratamento de unha ou até para acne. E nós temos diferentes marcas no mercado, só que para ser vendido deve respeitar essa ISO 4730 de 2017. Então, nós pegamos duas amostras, o Gabriel chega a fazer análise cromatográfica, em plaquinha mesmo, só por esse perfil a gente consegue ver que elas são diferentes. Quando faz o CGMS, isso é muito claro, ele consegue identificar diferentes compostos ali presentes, observa que nenhuma se obedece a essa ISO 2017. Quando faz atividade biológica, ele testa frente a diferentes espécies de cândida e 2 de aspergillus, e deu atividade para todos os micro-organismos testados. E, em seguida, ele incorpora em fibras têxteis. Então, o projeto dele era fazer a química, a atividade microbiana e a incorporação em fibras têxteis para posteriormente ter outras aplicabilidades, né? Um outro projeto que nós temos em andamento, eu co-oriento, na verdade, ela é a Daniele, e é sob orientação da professora Kelly. Então, a Daniele, nesse projeto, ela faz avaliação in vitro e em vivo da atividade antifúngica de metabólitos secundários produzidos por uma espécie de bactéria chamada Bacillus belezensis. E essa ação antifúngica é para fungos patogênicos humanos. Então, quando a Daniele prepara o meio, separa lá por coluna de Cifadex, injeta e fraciona por HPLC semi-preparativo, ela obtém diferentes subfrações e em uma das subfrações ela encontra uma riqueza muito grande de sulfactinas, fengicinas e inturinas. E quando se faz os ensaios antifúngicos, deu interessantes atividades para Cryptococcus neoformans e Candida albicans também. Então, são diferentes aplicações que a gente pode ter. Um outro projeto, e eu juro que é o último que eu comento, é uma coisa bastante atual, que a gente tem em colaboração com a professora Kátia Honório, que vai falar daqui a pouco para vocês, é um projeto do Eliron Souto Neto e da Maria Luísa Brasil, que é avaliar o potencial de extratos de galhos e folhas de Amburana cearensis, que é o Kumaro, para o tratamento de Covid-19. Então, eles vão fazer a química e estudos de docking. Por que essa espécie? Simples, é uma espécie brasileira que se encontra em extinção, que tem grande potencialidade farmacológica. Dentre elas, isso envolve o estudo das cascas do caule, tem propriedades broncodilatadoras, anti-inflamatórias e analgésicas. E a causa dessas propriedades broncodilatadoras tem a ver com um flavonoide chamado isocampoferida. Só que é uma espécie em extinção e envolve estudo de caule, cascas de caule, e isso é prejudicial para o espécime. Então, a proposta desse trabalho é que a gente busque novas fontes que sejam menos agressivas ao espécime estudado, então, caules e folhas. A Malu vai estudar as folhas e o Eliron os caules, vão fazer a parte química, fitoquímica, e em colaboração com a professora Kátia, fazendo os estudos de docking com a CL Pro, ou seja, possivelmente
essa planta deve produzir substâncias que possam auxiliar no tratamento pós-contaminação do Covid, já por conta das gravidades envolvidas que acontecem em função do uso da contaminação com o Covid. Então, a gente não faz pesquisa sozinho, então são os meus alunos, não vou ficar falando deles, muitos já saíram, mas por conta da pandemia eu não tenho fotos atuais, então eu saí colando, e são vários colaboradores, tem de testemunho da EACHA, com a professora Kátia, alguns aqui do ICB e do IB, professores da Unesp, e essa é a botânica que eu colaboro há alguns anos estudando espécies de Marquerium, e eu só tenho que agradecer por vocês terem escutado e pelo convite realizado a partir da comissão. Muito obrigada. Pronto. Chegou uma pergunta no chat, antes da gente passar para a Kátia. Perguntaram qual a sua opinião se esse uso de fundido dos óleos essenciais, tipo, no umidificador e tudo mais, é uma coisa realmente efetiva ou não tem muitos dados sobre? Como é que é o uso de umidificador com óleo essencial? Tem gente que usa aqueles aromatizadores e colocam óleos para ficar... E isso tem alguma efetividade ou não? Eu nunca procurei estudar nada a respeito, Giovana. Não sei te falar. Eu não li nada, acho um pouco arriscado eu afirmar qualquer coisa. Eu acredito que... Porque, às vezes, é igual no caso do Arnaud, está garantido por empresas diferentes que diz que é óleo de melaleuca alternifolia e que tem que ter tais compostos, e não tem. Então, óleo essencial é uma coisa complicada. Dependendo da época de coleta, isso vai alterar a produção e talvez quem você queira para fazer tal atividade não esteja ali, talvez só vai dar arominha mesmo. Provavelmente. Então é isso. Professora Kátia, você está aí? Ah, não, chegou outra, calma. Alguém perguntou, professora, qual você diria que é a maior dificuldade de se trabalhar com produtos naturais no Brasil? São várias. São várias. Na verdade, assim, é uma pesquisa que a gente precisa de dinheiro. Né? Se eu não tiver a parte do dinheiro, financiamento, eu não consigo tocar, porque as análises são caras, os solventes são caros, não adianta ter boa vontade só. Né? Outra é que grande parte das legislações e regulamentações, elas bloqueiam o pesquisador da área. Né? Existem várias coisas que foram feitas para bloquear a biopirataria e impactam na vida de quem é pesquisador na área de produtos naturais. De tudo a gente precisa garantir que passe... Aliás, um taxonomista, se você estiver falando de plantas, né? Ele tem que ter um credenciamento, pedir licença para você executar um projeto. Eu não posso simplesmente sair catando e trabalhando. Não é assim, principalmente se forem espécies de reservas, em extinção, e tudo tem que estar registrado. Se eu não registrar tudo numa plataforma, a gente pode sofrer alguns processos da ordem de milhões, o que pode ser bastante complicado, né? Nós não ganhamos tudo isso. Acho que são maiores, acho. Sim. Perguntaram uma pergunta falou se os fitoterápicos podem substituir medicamentos sintéticos. Depende para que enfermidade você esteja procurando. E uma coisa que acho que nós temos grandes problemas é, de repente, se estiver falando de micro-organismos, eles podem se tornar resistentes e daí você tem que buscar uma outra droga alternativa, né? E, de novo, se não tiver o controle de qualidade e não tiver o princípio ativo que tem atividade na concentração ideal, talvez não. Sim. Acho que a gente pode passar para a professora Kátia agora. Professora? Kátia está aí? Oi, tô. Cheguei. A Kátia estava aqui, gente. Então, pode continuar, professora, fica à vontade agora.
E é com você. Tá, vou só compartilhar aqui, vocês me avisam se estão vendo direitinho. Estamos sim, Pro. Já é para apresentação. Eita, agora saiu. Aí, né, eu fui clicar no ocultar aí. Acho que agora vai. Estão vendo? Sim, certinho, Pro. Deixa eu cronometrar aqui, porque eu tenho mania de falar muito. Então, vocês me avisam, tá? Por favor. Alguém me dá uma chamada aí. Pessoal, boa tarde a todos. É um enorme prazer, né, estar aqui com vocês hoje, nesse fim de tarde chuvoso, pelo menos aqui na Zona Leste de São Paulo, e na presença de todos vocês, com a minha, né, amiga, colaboradora, dividindo aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de planejamento de candidatos a fármacos, e para isso vou falar da química medicinal computacional. Então, depois dessa brilhante apresentação da professora Miriam, em que ela falou, né, da importância de substâncias de origem natural, isoladas, né, de produtos naturais, então acho que ficou bastante clara a importância e a partir dos projetos que ela e o grupo de pesquisa dela desenvolvem. Então, nesse sentido, o que eu vim aqui mostrar para vocês é tentar conectar todas essas informações, esses conceitos, tudo que está por trás aí da química de produtos naturais com a química medicinal, que nada mais é do que uma área bastante interdisciplinar, que eu vou falar daqui a pouquinho. E como ela já citou bastante, né, alguns exemplos aí de fármacos derivados de produtos naturais, eu só, né, elenquei mais alguns aqui. Então, a partir da papoula, foi isolada a morfina, e a gente sabe das aplicações terapêuticas, né, até hoje em dia, da morfina. Um exemplo, né, que eu gosto sempre de citar, porque é um exemplo de sucesso, né, relacionado com a ciência brasileira, é a extração, então, de uma substância química da jararaca, e a partir de vários estudos em laboratório, se chegou, né, depois de muitos testes, como eu vou mostrar daqui a pouco, ao fármaco bastante vendido hoje em dia para a hipertensão, que é o captopril. Um outro exemplo bastante importante é, a partir do salgueiro, foi então isolado o Taxol, que depois de muito processo de desenvolvimento, se chegou a um fármaco usado para tratamento de câncer. Então, aqui são alguns exemplos, como a professora como a professora Miriam já citou, como eu sempre gosto de brincar, nós químicos nos baseamos muito na natureza, né, porque é uma fonte de inspiração riquíssima, e aí a gente vê a comprovação desses fármacos que hoje em dia são utilizados, que a gente, né, tem essa qualidade de vida, muitas vezes, qualidade de tratamento, a partir dessas substâncias de origem natural. Aqui, alguns outros exemplos, né, de outras fontes naturais, de inspirações da natureza, de onde a gente pode tirar informação química, então, a partir de organismos marinhos, como a professora Miriam falou, de plantas, de animais, aqui o professor Tiago vai gostar, das abelhas, então, é uma amplitude gigantesca que nós devemos, né, hoje em dia, mais do que nunca, preservar, cuidar, porque essa diversidade, né, essencialmente brasileira, tem um riquíssimo campo aí de aplicações. E, como eu falei antes, a química medicinal é uma área da química multidisciplinar. Então, projetos que estão relacionados com o planejamento de candidatos a fármacos, eles só vão ter sucesso se a gente tiver dentro da equipe pessoas da química, da física, da matemática, da biologia, da bioquímica, da biologia molecular e tantas outras áreas para esse processo tão complexo que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, que ilustra esse caminho tão longo e complexo que é sair de uma substância química e chegar num candidato a fármaco, como a gente tem visto, candidato a vacina, como a gente tem visto hoje na nossa atualidade, né? E quais são os requisitos
para a gente trabalhar num projeto de química medicinal. Então, a gente tem que ter em mãos substâncias químicas, e aí a gente pode ter substâncias químicas derivadas de produtos naturais, como, né, a professora Miriam já comentou, e também ligantes, moléculas, substâncias totalmente sintéticas, então descobertas na bancada, no laboratório, como é o caso do Lictor, que é um campeão em vendas para doenças com quem tem distúrbio no metabolismo de colesterol, por exemplo. E outro requisito é conhecer a estrutura da enzima, alvo daquela doença que a gente está interessado. Então, se a gente tiver o casamento dessas informações sobre substâncias químicas e informações sobre o alvo biológico, a gente tem um grande campo de investigação. Então se eu não tiver enzima, não dá para fazer nada, a estrutura, informações sobre a enzima? Não, também dá, porque a gente consegue tirar informações das estruturas químicas. A gente consegue tirar padrões e, a partir desses padrões, planejar moléculas, substâncias com maior potencial terapêutico, com menores efeitos colaterais. Então, é esse mais ou menos o intuito de projetos de química medicinal, tá? E aí, aquele processo, né, extremamente longo, complexo, caro, né, que envolve muito recurso financeiro, que é o processo de planejamento de um candidato a fármaco. Então, para eu sair aqui do estágio inicial, onde eu sei, eu tenho uma doença de interesse, até chegar o remédio na prateleira, isso leva em torno de uns 15 anos, mais ou menos, né, na teoria, né, hoje em dia a gente está vendo que com essa pandemia tudo, né, todos os paradigmas estão sendo quebrados devido à emergência da situação, mas em geral é um processo complexo porque envolve muitos fatores, né, principalmente relacionados com a vida humana. Então, um primeiro passo é a gente ter uma doença que a gente tem interesse de estudo. A partir do momento que eu sei se eu tenho a doença de interesse, eu preciso saber informações sobre alvos biológicos relacionados com aquela doença. Então, enzimas que estão envolvidas na replicação do vírus e assim por diante. E essa etapa é uma etapa bastante difícil em laboratório, né? Porque muitas vezes na bancada aquela proteína ela não cristaliza, então essa etapa de estudo, né, da isolamento da proteína, determinação de estrutura dessa proteína, dessa enzima, leva em torno de 2 a 5 anos. Uma vez que eu sei a enzima, eu sei a proteína, a gente passa para a etapa de descoberta de candidatos, né, de hits. Então aí tem diversas estratégias que a gente pode usar para descobrir potenciais candidatos para inibir ou ativar os alvos biológicos de interesse, tá? Então, isso também é um processo relativamente lento, dependendo das técnicas que a gente usa, por exemplo, se envolver síntese química, tá? Uma vez que eu descobri alguns potenciais ali ligantes daquela enzima, a gente parte, então, para testes pré-clínicos em modelos animais, que levam em torno de 1 a 3 anos. Depois tem uma etapa de formulação, qual é a melhor via, né, de administração, por exemplo. E a etapa mais crítica, que todos têm ouvido muito aí nas notícias, é a etapa de testes clínicos em humanos, que tem que ser um processo cuidadoso, né, para observar tanto eficácia quanto segurança. Então, essa etapa geralmente é uma etapa bastante demorada também, que leva em torno de 2 a 10 anos. Então, é só para vocês terem ideia da complexidade por trás de todo esse desenvolvimento, tá? E onde é que a biotecnologia entra nisso, né? Então, a biotecnologia é uma ferramenta importantíssima em várias fases, né, do processo de desenvolvimento de um candidato a fármaco, desde a concepção do projeto até estudo do modelo da doença. Então, aqui, nessas primeiras etapas, a gente tem análise de dados, bioinformática envolvida, a gente tem técnicas envolvidas com interatômica, genômica. Então, todas essas, né, técnicas biotecnológicas são importantíssimas para nos ajudar a coletar informações, análises sobre cada uma dessas etapas, para cada uma dessas etapas a gente ter sucesso e avançar para as etapas futuras. E aí, o que motiva, né, lá no nosso grupo de pesquisa na EASH,
na USP. Então, vendo, né, a atualidade, a sociedade moderna em que nós estamos inseridos, onde a gente corre demais, né, 24 horas é muito pouco tempo para a gente fazer tudo que a gente quer, tudo que a gente deve fazer de obrigação. A gente, por consequência, come mal, chega em casa, está cansado, aí a melhor posição é o sofá, então essa vida sedentária, e todos esses fatores acabam influenciando, né, a nossa qualidade de vida, o surgimento de diversas doenças, né, doenças crônicas principalmente. Então, dentro do nosso grupo, a gente tem estudado bastante alvos biológicos relacionados com o metabolismo de colesterol, por exemplo, alvos relacionados, tem alunos trabalhando com alvos relacionados com diabetes. Recentemente, né, como a professora Miriam já comentou, nós começamos, então, esses estudos para tentar encontrar relação entre as substâncias isoladas pela professora Miriam, um outro professor de produtos naturais e enzimas do SARS-CoV-2, doenças negligenciadas como doença de Chagas, leishmaniose, que é uma colaboração também com o professor de produtos naturais, e um grupo de alunos também trabalhando com alvos relacionados com o câncer. Então, esses seriam nossos focos atuais de pesquisa, e tudo isso relacionar, tentar encontrar, né, como eu falei, a gente se baseia muito no que a natureza nos dá de pistas, tentar encontrar que propriedades químicas dessas substâncias estão relacionadas com essas atividades biológicas, né? E a partir dessas informações, a gente propor moléculas novas, substâncias com um esqueleto estrutural diferente, com qual finalidade? Tanto para aumentar a potência dessas moléculas, dessas substâncias, quanto diminuir efeitos colaterais, por exemplo, tá? Então, eu gosto de brincar, porque eu sou uma química de mentira, né? Alguns já ouviram eu comentar sobre isso, porque eu não sou uma química de bancada, de laboratório, então a minha área é totalmente voltada para a computação, então por isso que é química medicinal computacional. Então, o que acontece? Né, a química é uma ciência puramente experimental, né? Então é essencialmente experimental. Então tem que ir para a bancada fazer experimentos, tem que testar hipóteses. E só que assim, na área de química de planejamento de candidatos a fármacos, principalmente, o que se via até, né, décadas passadas, era muito tentativa e erro. Então, você tinha uma quimioteca, né, uma biblioteca de substâncias químicas isoladas, sintetizadas, e aquela quimioteca era testada para todos os alvos possíveis, para tentar achar alguma aplicação para essas substâncias. E aí, de uns tempos para cá, se viu, isso acabava, né, muito tempo para descobertas, gastos que poderiam ser minimizados. Então, depois, né, com o advento da tecnologia e equipamentos altamente, né, potentes, e que você vai no laboratório com uma amostra, você coloca no equipamento, você tira uma infinidade de dados, tivemos muita, né, dificuldade de tirar informações, né, dessa infinidade de dados que a tecnologia hoje em dia nos fornece. Então, para conectar essas informações, se começou a utilizar muito a computação. Então, algoritmos computacionais foram extremamente benéficos para auxiliar os químicos a encontrar relações, a descobrir informações que muitas vezes não eram diretamente encontradas a partir de visualizações, né, humanas em 2 ou 3 dimensões, não era possível. Então, por isso que a computação se tornou uma ferramenta bastante importante em toda a área da química, né? Então, daí surgem essas oportunidades que nós chamamos, então, de data science no processo de drug discovery ou, né, descoberta de candidatos a fármacos. E aí, é nesse intuito que o
o nosso grupo na IASH trabalha, né, aplicando bastante computação, algoritmos computacionais, para tentar entender processos biológicos, para ajudar a planejar substâncias químicas com maior potencial terapêutico, com menores efeitos colaterais. E aí, ultimamente, né, o que está bastante em voga é o uso de técnicas de inteligência artificial, machine learning. Então, essas técnicas, ou algoritmos, eles são bastante poderosos para nos ajudar a encontrar essas relações que eu falei para vocês antes. Então, se eu tenho um conjunto gigantesco de substâncias químicas com alguma atividade biológica, eu posso fazer o quê? Eu posso usar algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, para encontrar relações e conseguir discriminar, por exemplo, compostos ativos de compostos inativos. Então, são técnicas, algoritmos bastante poderosos. Aqui também eu selecionei alguns exemplos para falar bem rapidamente para vocês do que a gente tem feito no laboratório. Então, uma linha, né, de trabalho que a gente tem se dedicado há algum tempo é relacionado com o diabetes e a síndrome metabólica, né? E nós temos estudado bastante na verdade, 3 receptores, faltou a FAP, então a gente tem o PIPAR, a enzima DPP4 e a FAP, que estão relacionadas de alguma forma com alguns mecanismos que levam, né, ao aparecimento da diabetes. E aí, a partir dessas substâncias químicas que têm atividade frente a esses alvos, nós utilizamos diversas técnicas computacionais para tirar essas informações, esses padrões, e aí, a partir desses padrões, a gente pode planejar substâncias novas. Então, a gente pode, computacionalmente, aquelas moléculas que são viáveis computacionalmente, que passam por um crivo, né, de modelagem, primeiro computacional, aquelas sim, elas partem para os testes, os ensaios em bancada, no laboratório, que aí é um estudo mais focado, né? Então, aquelas, talvez, chances de substâncias com propriedades que não são viáveis, a gente já filtra aí nesses estudos de ensaio in sílico, que nós chamamos, que são os estudos computacionais, tá? Então, nesse estudo do diabetes, então, a gente fez o que a gente chama de triagem virtual. Então, a gente pega uma biblioteca de compostos disponíveis online, a gente, então, tem como o input essas substâncias, aí a gente tem a informação sobre o alvo, como eu falei para vocês antes, tem a estrutura do receptor no banco de dados de estruturas de proteínas, a gente usa o que a gente chama de algoritmos de docking, que é o acoplamento dessas substâncias químicas no sítio ativo do alvo, e aí, a partir de vários estudos de complementariedade, nós, então, avaliamos aquelas substâncias que têm probabilidade de apresentar algum tipo de afinidade pelo alvo que nós estamos estudando, tá? Então, nós temos os algoritmos que testam para a gente. Então, essa seria uma animaçãozinha mostrando exatamente o processo de acoplamento das moléculas no sítio ativo do alvo, em que a gente pode avaliar dentro da estrutura da enzima, né, do alvo biológico que a gente que tem interesse, a gente testa aquelas que melhor se encaixam, aquelas que fazem as principais interações que nós sabemos que são necessárias para ativar ou para inibir aquele alvo. Então, por isso que a gente utiliza as técnicas in sílico, porque elas, né, têm essa capacidade de analisar conjuntos de dados bem grandes, então, embatelada, como a gente diz, in sílico. E aí, a partir desse estudo, então, nós filtramos, a partir dessa triagem virtual, nós selecionamos moléculas que tinham probabilidade in sílico, e aí o Vinícius, né, que foi o aluno de doutorado que realizou esse trabalho, e agora ele é professor na UFMG, ele fez o teste, nós, em colaboração com uma professora da UNB, nós fizemos o teste biológico, e das 5 substâncias que nós testamos, 2 delas apresentaram atividade in vitro
considerável, então, corroborando a efetividade dessa triagem em sílico para somente aquelas que passaram pelo crivo computacional fossem avaliadas experimentalmente, então a gente pôde comprovar que é viável, sim. Então, a partir desses estudos em sílico, nós conseguimos analisar, né, o comportamento dessas moléculas no sítio ativo do alvo de interesse. Então, aqui a gente é capaz de encontrar, por exemplo, padrões de interações e, desse ponto, propor até substituições, propor modificações moleculares nas substâncias, de forma a potencializar, por exemplo, as interações que são primordiais para aquela substância apresentar atividade frente ao alvo. Tá? Então, essa que é a grande sacada aí dos projetos de química medicinal computacional. Um outro projeto aqui que eu selecionei para mostrar para vocês está relacionado, então, com alvos, um dos alvos, né, que nós encontramos na literatura descritos com relação a processos relacionados com o câncer, então é o receptor de TGF-beta. Esse projeto eu tive, né, a felicidade de conseguir financiamento, o prêmio Mulheres para a Ciência, que foi concedido pela L'Oréal, Academia Brasileira de Ciências e a Unesco. Então, mais uma vez aqui reforçando e agradecendo essas entidades, né, a L'Oréal aí em nome da empresa, que fornece esse prêmio para cientistas mulheres que fazem toda a diferença aí na academia. Então, esse projeto, vários alunos, né, desenvolveram partes dele, até foi capa de uma das revistas aqui de química da Journal of the Brazilian Chemical Society, onde a gente também tinha a estrutura do receptor. Nós tínhamos um conjunto de moléculas com dados experimentais de atividade biológica, e essas substâncias foram acopladas no sítio ativo, de forma que a gente pôde tirar informações sobre interações dentro do sítio ativo, sobre regiões das moléculas que eram essenciais para que elas pudessem funcionar como inibidores, né, desse alvo, que aí automaticamente nós, ao encontrarmos um inibidor para esse alvo, nós estaríamos, de uma certa forma, minimizando o processo de metástase, nós esperaríamos a diminuição desse processo de metástase. Então, também fizemos testes, então a Sheila, né, que se debruçou bastante em cima desse trabalho, além do Michel e outros alunos, a Rafaela, a gente chegou a testar algumas moléculas, e aí a gente teve alguns resultados promissores que indicaram regiões que a gente poderia propor modificações estruturais para melhorar a potência desses protótipos, né? Então, geralmente a gente encontra protótipos. Eu tenho uma colaboração com uma professora da computação, lá da EASH, e a gente teve um projeto aprovado pela FAPESP em conjunto com a IBM. Então, o nosso intuito é sempre aplicar métodos de machine learning para estudos de química medicinal, seja para avaliar propriedades farmacocinéticas, para encontrar potenciais ligantes, né, de alvos biológicos. Então, a Rafaela também trabalhou bastante para desenvolver uma ontologia, para organizar, né, essas informações disponíveis, dispersas em bancos de dados. Então, nessa linha de machine learning, a gente tem também trabalhado bastante nos últimos tempos. E também tem um projeto em colaboração com o professor da UFABC, o João Lago, que ele também é da área de produtos naturais, então ele isola substâncias de plantas, e o foco dele é doenças negligenciadas. Então, o que a gente tem feito com ele, a Sheila agora ultimamente, a Carol, a Érica, o Tiago já trabalharam bastante nisso, de encontrar padrões nas substâncias do João que estejam relacionadas, então, com atividade frente a T. cruzi, principalmente, e leishmania.
Então, a gente tem trabalhado em conjunto aí com o João. E, por fim, como a Miriam já citou, né, então, devido a essa emergência, né, que nos tomou de surpresa, focamos, né, depois de várias conversas com a Miriam, com o próprio João, o que nós pensamos? Então, nesse cenário que nós estamos vivendo, né, dados de hoje, números assustadores, né, como todos vocês têm visto na imprensa, aqui no Brasil, né, não deixa de ser, né, tão problemático. Então, diante desse fato, nós investimos, e aqui eu queria só mostrar, né, como muitos já têm falado, como a ciência tem feito diferença, e eu acho que tem ficado claro, né, e isso é uma autocrítica que eu acho que a gente, como pesquisadores, nós temos que focar nessa comunicação com a sociedade, né, porque muitas vezes a gente faz, mas a sociedade fora da universidade não sabe muito o que a gente faz. Então, isso tem ficado mais claro a cada dia, e essa notícia é de 30 de janeiro. Então, assim, né, que estourou a emergência dessa pandemia, eu vi essa notícia e conectou com tudo que eu tenho feito até hoje. E aí, né, eu falei, não, tem sentido, né? Os chineses, eles aplicaram essas técnicas, porque dada a emergência, se vocês lembrarem do processo que eu mostrei de tempo, de demora, de gastos para desenvolver um novo candidato a fármaco, a gente não tinha, né? A gente não tem esse tempo. Então, o que começou na China? O que eles fizeram? Eles pegaram fármacos já, né, utilizados na terapêutica, então é o que a gente chama de reposicionamento de fármacos. Então, eles pegaram esses fármacos e começaram a fazer esses estudos de acoplamento molecular, de docking. E aí foi que começaram a surgir algumas possibilidades, né? Não é também a ciência, a gente tem visto que tem respostas, mas essas respostas são passíveis, né, de questionamento, e aí a gente retorna, a gente muda para parâmetros e a gente vai melhorando as respostas. Então, alguns fármacos que foram, né, levantados aí como possibilidades, alguns deles não eram viáveis. Então, uma coisa é você utilizar para uma finalidade e teste in vitro ter um resultado, outra coisa é aplicar em seres humanos. Então, isso aqui é para mostrar o quão no estado da arte a gente está, vide hoje em dia a aplicação dessas técnicas. E para reforçar, né, o que já foi falado antes na palestra anterior, a ciência brasileira tem mostrado, né, claramente, só não vê quem não quer, a qualidade do que a gente faz aqui. Então, eu só elenquei essa notícia, mas eu poderia dar 1 bilhão de exemplos aqui da qualidade da pesquisa e da seriedade com que os brasileiros trabalham. Então, aqui, todo mundo, né, vai lembrar dessa notícia que cientistas brasileiros sequenciaram o genoma do coronavírus em 48 horas. Coisa que na Itália, na época, né, do pico, não se conseguia, não tinha essa capacidade. Então, é só para mostrar mais uma vez o quanto vale investir na ciência e o quanto a gente precisa da ciência, né? Ficou bem claro nessa pandemia. Então, aqui é só uma figura para ilustrar as diversas possibilidades de tratamento, de terapias envolvidas com a Covid-19. Então, a gente tem drogas antivirais, tem combinação de terapia, tem reposicionamento de fármacos. Então, na literatura, tem uma imensidão de trabalhos, e lógico, a gente já viu também exemplos de trabalhos bons e trabalhos ruins. Então, pode servir de guia, mas sempre com aquele lado crítico que nós devemos considerar. Então, sabendo da estrutura, né, da característica aí do vírus, então a gente sabe que existem alguns alvos estruturais, como a spike, né, que pode ser um alvo de planejamento de fármacos, mas existem também as proteínas não estruturais. Então, das proteínas não estruturais, a gente tem a papain-like e a gente tem a proteína principal, que é a 3CL-Pro. Então, o que nós escolhemos? Nós escolhemos trabalhar inicialmente com a 3CL-Pro. Então, nesse trabalho tem a Camila, a própria Sheila, a Samantha
começou, a Érica. Então, o que a gente tem feito é entender bastante a estrutura, né, tridimensional da 3CL Pro, utilizando, então, o próprio ligante, né, encontrado na estrutura. Nós fizemos vários testes, vários ensaios, então esse é o resultado que nós temos do ligante cristalográfico no sítio ativo, e aqui alguns dados de afinidade. Então, a gente testou um banco de dados da professora Miriam, né, de produtos naturais. Então, acho que aqui ela vai até ver alguns dados aqui que acho que ela não tinha visto ainda, bastante interessantes, que mostram um dos compostos com uma certa afinidade. Então, aqui a substância no sítio ativo, fazendo as interações com resíduos importantes, escritos na literatura como importantes. Aqui a substância, então, numa outra perspectiva, dentro do sítio ativo. Aqui o ligante em azul é o ligante cristalográfico, que foi encontrado, então, na estrutura no PDB. E aí essa informação é importante, porque nós podemos, então, ver até que ponto as substâncias, por exemplo, da professora Miriam, se encaixam no sítio ativo, que bolsões, né, a gente precisa ainda alcançar para realizar interações importantes. Então, esses estudos são estudos para encontrar protótipos, que esses protótipos podem sofrer modificações moleculares com o intuito de melhorar a potência e, consequentemente, a segurança. Depois é um outro estágio que nós avaliamos, mas para a gente utilizar essas substâncias como ponto de partida para planejamento de novas substâncias, tá? Então, para finalizar, dizer, né, que todos esses alvos que nós temos trabalhados e empregando métodos computacionais, nós tentamos encontrar, entender que características eletrônicas, que características estruturais estão relacionadas com a atividade biológica desses alvos, e a partir também de estudos de triagem, selecionar potenciais agonistas ou antagonistas desses alvos biológicos, tá? Aqui é uma figurinha, né, de momentos, né, de confraternização, inclusive com o grupo da professora Miriam. A gente, né, tem trabalhado bastante juntos há algum tempo. E aqui foi o que eu tinha falado para vocês, e agradecer, né, imensamente os órgãos que têm acreditado, né, os órgãos de fomento, que têm incentivado a pesquisa no Brasil, a comissão organizadora, né, da semana, que, né, proporcionou essa oportunidade única, todos os meus colaboradores que têm aí, a gente forma essa equipe, e com essa, né, integração, para a gente ter resultados importantes e que tenham uma consistência. Os alunos, né, não tenho que falar, todos os alunos de iniciação, de pós, que sem eles, né, os projetos não andariam, o laboratório não seria o mesmo. Então, imensamente agradeço, deixo meu agradecimento aqui a todos, aos programas de pós, né, que onde nos acolhem para orientação de alunos, e vocês pela atenção. Obrigada. Obrigada, gente. Kátia, obrigada, Miriam. A gente tinha algumas perguntas, mas nosso tempo está bem apertado, então depois a gente pode mandá-las para vocês e aí a gente dá um retorno. Gente, muito obrigada, foi uma palestra sensacional. No chat eu só vi, nossa, professoras maravilhosas, que palestra maravilhosa, adoro esse tema. Foi incrível, o pessoal gostou muito, eu gostei muito também. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigada, Gi. E é isso, gente. A gente vai agora, em instantes, vai começar a nossa próxima palestra da Thermo Fisher. E é isso, até daqui a pouco.